quais são as armas que você escolheria e recomendaria para o apocalipse zumbi brasileiro? Então, conte para nós, o que é um B.O.B.? B.O.B. é Bug Out Bag, ou seja, uma bolsa para você usar quando você tem que fugir rapidamente. Fugir rapidamente, ponto. E aí preconiza-se que nessa mochila do B.O.B., que normalmente é uma mochila, né? Um Bug Out Bag, né? Então, Tem a uma minha arma. era uma mochila, né? Mas ok. E essa... É que teve essa... Semana passada eles discutiram fervorosamente sobre isso em algum dos grupos americanos, alguns, hein? Eu não sei porque tem uns temas que de repente eles surgem assim, e o pessoal fica discutindo isso até não dá mais. Que tem muito a ver com aquela discussão que no começo eu achava meio estranho, vou até falar a palavra séria, eu achava idiota, né? Que é ficar discutindo quais são as melhores armas para o apocalipse zumbi. E aí no início da pandemia, porque quando começou essa história de apocalipse zumbi foi com o lançamento do The Walking Dead, né? Foi em que ano isso? E nos grupos de arma, principalmente nos grupos de arma em inglês, eles falavam muito, discutiam muito, falavam, nossa, que discussão mais idiota, né? Não tem o menor fundamento você ficar discutindo armas para o apocalipse zumbi. Aí, em 2020, no início da pandemia, por influência do Danilo, o bloqueiro de 40, eu comecei a assistir o The Walking Dead. Aí eu maratonei o negócio. 2010. 2010 começou o The Walking Dead, então já faz 11 anos. E aí eu me vi, de repente, discutindo nos grupos de internet sobre quais são as melhores armas para um suposto apocalipse zumbi, no meio da pandemia, né? Quando estava no olho do furacão no ano de 2020, por volta de maio, que foi quando eu efetivamente assisti a série. E é engraçado porque também eu me vejo muitas vezes, principalmente com o Danilo, né? Eu e ele, a gente discute muito sobre essas armas do apocalipse zumbi, e sempre quando a gente discute um embate entre uma arma e outra, alguém sempre coloca o argumento, não, mas essa daqui para o apocalipse zumbi é melhor. E é engraçado. Então, atendendo a pedidos, né, que o Danilo ele pediu encarecidamente para que isso fosse discutido, quais são as armas que você escolheria e recomendaria para o apocalipse zumbi brasileiro, Danilo? Então não é Bug Out Bag. Bug Out Bag era só a introdução para o tema. A Bug Out Bag, na verdade, ela faz parte do negócio, né? Eu queria propor o contexto completo, né? As duas coisas, elas estão meio ligadas, né? E se você parar para pensar de uma maneira ou outra, se você quiser entender dessa forma, você consegue, mas a gente já está vivendo o apocalipse. E aí, Danilo? Armas do apocalipse zumbi. Você que... A gente que conversa muito sobre isso, você quer levantar essa questão agora? Eu considero que no cenário de apocalipse zumbi, pelo menos 3 armas você teria que ter, né? Uma para... Você tem um Bug Out Bag? Vamos começar assim. Você tem um Bug Out Bag ou não? Não. Não, tá bom. Então, no cenário de apocalipse zumbi, a gente tem que ter 3 armas, no mínimo. Eu considero que seria ideal 3. E quais seriam? Bom, uma longa para guarnecer o seu abrigo, né? Para defender o seu abrigo. E uma curta e uma longa, ou 2 curtas e uma longa, para suas incursões aí em busca de alimentos e preparos, né? Ok, contextualizou a coisa, e aí? Dê nome aos bois agora. Hoje, uma preparação para um apocalipse zumbi, eu iria de CTT-40, uma Glock 19 e qualquer arma em 22. Poderia ser a TX, por exemplo. São armas próximas, são factíveis, dá para ter, inclusive. Mas acho que se for falar tem que falar de coisa factível, né? Mas são coisas factíveis que estão bastante próximas do que você descreveu como ideal, não? Sim.
É que eu quis usar coisas factíveis, né? Eu trocaria a CTT-40 por uma MP5, por exemplo. 9? Não é, por que não? Ó, porque você está atraindo movimento toda hora, você está fazendo isso. É porque zumbi é podre, né? Não precisa de uma pancada muito forte para derrubar ele, né? 9 já serve. Eu acho que o Celso tinha que se defender agora dessa afirmativa. Não, Não, eu não fico na frente da 9 de ninguém, tá? Antes que alguém levante. nem questão disso. É que o que me chamou a atenção, o que me veio à cabeça quando você falou da CTT, uma Glock 19 e uma TX-22, fundamentalmente foram duas coisas. Uma é que 40 você carrega menos munição, né? Caso Sim. você tenha que se deslocar. Então, para um dado peso que você consegue carregar com você, 40 tem menos tiros. O segundo ponto é que, sendo a pistola e a carabina em 2 calibres diferentes, você tem que carregar 2 munições diferentes. O que, no fim, acaba sendo um problema logístico, né? Porque você Por pode que é um problema logístico? Porque você pode se ver na situação que acabou a tua munição de pistola e só tem tua carabina. E a situação não te permite que você entre com uma carabina para fazer o que você tem que fazer. Você tem que fazer com uma arma curta. Não sei. Me soaria por esse caminho. Tem a munição. Sim, isso é ideal, né? Mas o fato é que, sendo um apocalipse zumbi, você está partindo de um pressuposto que toda a civilização à tua volta já ruiu. Todo domínio, toda a regra da lei já acabou e você está no matar ou morrer. Então, basicamente, você vai ter à disposição aquilo que você tiver com você, né? Se você consegue carregar 15 mil cartuchos de cada arma que você está levando no seu bug out aí, tudo lindo. Então, é por isso que eu trouxe para o contexto a questão do seu abrigo, né? Eu não consigo pensar um cenário desse sem um abrigo fixo, né? Aí fica realmente muito complicado. É que aí o cenário, a definição de cenário aí influencia, eu acho, ou determina, né, o que você vai ter de equipamento. Eu acredito que determina, né? Porque para a defesa territorial, eu acho que está faltando pelo menos uma espingarda. Eu já não acho que seria muito interessante, é uma capacidade muito reduzida. Então era assim, você tem que pensar o seguinte, não está muito para parar o bicho, então era melhor você ter um monte de arma 22 e um quarto cheio de munição. Não, mas de acordo com o contexto que a série ela nos sugere, você tem que se defender armadamente não só contra zumbi, mas contra gente viva também, que quer as coisas que você tem, né? Sim, também. Por isso que esse assunto não tem fim, né? Que eu imaginei que você fosse dar aquela saída fácil que você sempre dá, que seria usar qualquer arma em 22, porque você carrega muita munição e sempre consegue dar muito tiro, né? A 22 para o zumbi é sensacional, cara. Que nem, por exemplo, aquelas cenas lá em que eles vão e cercam toda a casa e tal. É que lá nos Estados Unidos, aquelas casas de madeira podre deles lá, né? É realmente, meia dúzia de zumbi empurrando é capaz de derrubar. Agora aqui, velho, eu tenho uma reclusa, tenho um portão de aço, tenho uma varanda lá em cima. Minha rua é estreita, já não vai caber zumbi pra caralho aqui, entendeu? Lá de cima com uma 22 eu passo o dia tirando no coquinho deles, no fim do dia vai estar só o tapete de defunto podre aí. Acabou. Mas aí entra aquele ponto que eu sempre coloco para você e você não gosta quando eu falo isso, né? Naquele episódio que a menina que usa o katana
ela está falando que você precisa de um dano mínimo no cérebro do zumbi para incapacitar ele, levanta-se a hipótese no The Walking Deadpedia, eu não lembro qual que é o grupo que tem na internet, que o 22 não sai para matar zumbi. Ou você precisaria dar muito mais disparos do que seria razoável. Porque você senão... talvez precise de 2, talvez 2, mais nada. Não é talvez 2, você está especulando da mesma maneira que eles. Eu acho que você colocar essa dificuldade dentro do contexto, ela deixa a coisa mais interessante ainda. Porque senão é fácil, tá bom, os 22. Você carrega um monte de munição, você pega uma pistola que dá muito tiro, tipo uma TX-22 e uma carabina 22 semi, tá feito. Não precisa de mais nada. Mas serviria. Não, mas só que você tem que lembrar o seguinte também, né? Vamos supor que você consiga matar zumbi com essa configuração, mas também você tem que se defender de gente viva, né? Beleza, por isso que você tem que ter alguma outra coisa além de 22, né? E aí? Então, uma CTT-40, uma Glock 19, que mais? Uma TX-22 foi a tua escolha. Revolveiro, você vai... Como é que você vai se armar para o apocalipse zumbi, hein? E um revólver 38 também. Eu com certeza incluiria. 4 armas, cara. Como é que vai carregar isso tudo? Mas, pô, uma de cada calibre diferente. Não é ficar andando que nem nômade por aí, não, pô. Bom, Você vai ficar guardadinho dentro do teu refúgio, do teu bunker, da tua fortificação. Dentro de casa, ó que beleza. Entendi. Revolveiro vai escolher um M82S. De 3 polegadas. Eu iria numa calibre 12 Hudson semi-alto, 10+1. Iria num revólver 38 de 8 tiros. Pode ser um 838, claro, né? Só pode ser ele, inclusive. Só pode ser ele. E iria numa pistola 9mm, muito provavelmente uma PT-92. Essa seria a minha escolha. Uma espingarda Hudson Semi, um revólver de 8 tiros, uma PT-92. Você quer falar mais sobre elas ou não precisa? Não precisa, cara, porque eu não acompanho, né, essas séries voltadas para zumbi e tudo mais, nem séries, né? Mas eu acredito que seja isso. Muito bem. Tô ruim de escolha? Não sei, cara, porque cada vez que eu converso disso com alguém, eu mudo de ideia. Eu não tenho uma ideia fixa, nem formada, definitiva sobre isso. Eu não posso opinar muito também sobre isso, né? Não sei se é uma boa escolha ou não, mesmo porque não assisto séries, né? Nunca assisti nada voltado para zumbis, né? Mas, pelo pouco que eu vi, eu iria nessas 3 opções. Uma calibre 12, um revólver 38 de 8 tiros e uma pistola 9mm. E aí, Celso? O que você achou das escolhas, tanto do Heitor quanto do Danilo? Cada um escolhe o que acha que vai funcionar no caso deles, né? Bom, nenhuma crítica a nenhum dos dois, mas... Qual seria a sua escolha, Celso? Eu escolheria uma pistola 9mm de alta capacidade, uma carabina 9mm e um 223, um fuzil semi-alto. Mas você precisa de ter um fuzil semi-alto? Para tirar a distância um pouco maior, precisa ser, né? Mas você conseguiria fazer alguma coisa nesse cenário apocalíptico com uma 223 que você não conseguiria com a sua carabina em calibre de pistola? Não sei. Caçar, talvez? Porque na série se mostrou bastante evidente que o 223 ele era muito desvantajoso porque o barulho atrai a zumbizada, né? Quanto maior o barulho, você tem a contrapartida de atrair mais. Entre aspas, desvantagem
nessa discussão, para mim, é eu não saber o que está, quais são as circunstâncias ao redor disso tudo, né? Mas atrai mais zumbi, mas você não vai ficar lá também. Os bichos andam devagar. Você atira e vai embora. Não sei, eu parto do princípio da premissa de que eu precisaria conseguir me mover com esse equipamento. Então... É praticamente um soldado americano, então, hein? Um M16, uma pistola 9 de alta capacidade e uma carabina. Muito bem. Ó, o Eduardo está falando que ele levaria uma pistola 9, Eduardo DS, uma pistola 9, uma CT9 e uma carabina 22 para caça. O Eduardo, ele pensa mais ou menos na linha do Danilo, né? Tá vendo? Esse negócio de apocalipse zumbi dá ibope, cara. Vocês acham que a conversa é besta? Não é, não. Todo mundo gosta. Não, mas eu acho que as pessoas deviam seriamente pensar um pouquinho a respeito disso, porque o próprio Pentágono, ele tem um protocolo contra apocalipse zumbi, no qual eles incluem uns 5 ou 6 tipos diferentes de zumbi. Então, quer dizer, eu acho que não é uma coisa assim tão lúdica assim, não. Não, a coisa ela é lúdica. Muito pelo contrário. O Pentágono, ele utiliza esse cenário pela coisa ser bem lúdica, porque você imagina um cenário de escassez de recursos, né? E, na verdade, o militar, ele vive pensando isso, né? Vive pensando quando der merda, porque são eles que vão ter que entrar em ação. Mas a gente, como civil envolvido com pau de fogo, a gente também fica pensando na mesma coisa, né? Eu achava a discussão idiota. Hoje eu confesso, começou a conversar disso aí, eu me meto. Eu me meto e falo, ó, o Danilo, ele fala que ele quer uma Glock 40, uma carabina 22, quer levar 5 tijolos de munição. O Danilo não sabe nada. Ele não consegue nem andar com um negócio desse, como é que ele vai carregar, entendeu? E o dinossauro que levaria para o apocalipse zumbi? E, né, hoje, na minha cabeça de hoje, eu ficaria com uma pistola 9 de alta capacidade, qualquer uma, nova, das modernas principalmente, com mais de 15, pelo menos 15. No cenário brasileiro, uma CT9 e um revólver 38. Nenhuma arma longa? Carabina, CT9. Ah, desculpa. Perdão. Mesmo porque eu vivo num cenário estritamente urbano, né? Eu moro no meio de prédio. Não consigo vislumbrar essa condição de dar um tiro de média para longa distância. Mas eu acho que eu acho que nesses casos de apocalipse zumbi, capacidade ela é chave, né? Mas você sabe que eu fico preocupado porque uma hora a munição acaba, né? E acaba os componentes. Acaba tudo, você tem que sair na mão. É assim, essa história do apocalipse tinha que ser avisada há pelo menos 6 meses de antecedência para dar tempo de fazer o pedido na CBC, né? Não, mas aí você tem que fazer com 1 ano e meio de antecedência, porque você precisa fazer cota no primeiro ano, aí depois quando começa você precisa cumprir a tua cota, né? Não, você compra a munição pronta já, porra, é fim do mundo e você quer economizar? Não, por isso que eu tô falando. Eu acho que você tem que... O que mais me preocupa no apocalipse zumbi é sair na mão. Eu teria uma zagaia, antes de mais nada. Não, eu me preocuparia muito mais, não com as armas de fogo, eu me preocuparia muito mais com as armas brancas. Gasolina, ia ter de monte, com certeza. Não, mas não tem. Como que tem gasolina? Pô, tu vai lá e pega no posto. Mas uma hora acaba, filho. Não para rodar de carro, para botar fogo. Não, mas não é, uma hora acaba. Você tem que ser autônomo. Eu acho que a palavra-chave, que ela tem muito a ver com a questão do sobrevivencialismo, é você conseguir se manter autônomo durante a maior quantidade de tempo possível. Não, eu acho muito mais factível você ter um confronto corpo a corpo do que você ter que ficar dando tiro, né? Então, mas essa autonomia dentro da cidade, que nem o nosso cenário, meu, seu e do Reborveiro, para o Celso talvez seja diferente, né? Querendo ou não, já está meio que no campo, né? Não existe essa autonomia. A gente tem, é por isso que eu falo que o importante é você ter um abrigo que você possa manter ele
pelo tempo suficiente até que a poeira baixe um pouco para que você possa se evadir depois, né? Não no olho do furacão, entendeu? Não, mas de qualquer maneira, você precisa ter a autonomia, porque você não consegue Sim, prever quais são os imprevistos, por isso que chama imprevisto, né? sim, Agora, mas você tem que estar, eu acho que você tem que estar muito mais preparado para outras coisas que não sejam disparo de arma de fogo, né? sim, sim. Mesmo porque uma hora o recurso acaba. Por isso que eu acho que você ter um facão, uma faca, uma zagaia, uma lança, um É, katana é mais importante. claro, lata de sardinha, garrafa d'água, óbvio, né? Que a questão era as armas, né, para esse cenário, não Não, pois é. dispensando todo o resto. Vocês já deram as armas, né? Eu também já dei as minhas armas, mas eu fico com um receio de não ter as outras armas. Eu ficaria com muito mais receio de eu não ter uma zagaia do que não ter uma pistola nessa situação. Ah, uma zagaia você faz aí, você arranca uma haste do portão do prédio, já era, faz a zagaia. Ok, vou me lembrar disso, se um dia precisar.